Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval, quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval, aí Peri beijou Ceci, Ceci beijou Ceci, ao som do Guarani ao Guaraná, criou-se a feijoada e depois a Paraty. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Bom, eu escolhi começar por essa canção para falar com vocês sobre uma tese de doutorado que eu defendi dia 22 de março desse ano na USP, que se intitula, como vocês perceberam, a poesia, Samba, Suor e Cerveja, a poesia modernista do Carnaval. Eu estava sem saber muito bem o que fazer e estava em dúvida de como começar a escrever sobre... Na verdade, eu queria falar sobre as derivas de sentidos entre a melancolia e a nostalgia. E eu não encontrava objeto adequado para isso. E eu estava na minha casa e eu encontrei essa foto, que é uma foto antiga da minha cidade natal, que é Ilhéus, né? E eu estava com essa foto, de repente eu estava mexendo nas minhas coisas e eu encontrei essa foto, que tem... Essa foto fica na esquina da casa dos meus avós maternos e vocês podem perceber que são personagens que têm vestidos com uma roupa com a padronagem preta e branca. Essa padronagem é unida por filós brancos, né? Há uma careta, né? Há um rosto coberto com uma máscara, eles eram chamados de caretas, né? Com um chapéu, os olhos amendoados, os narizes são pontiagudos e pela boca havia um gradeado onde os sons tonitruantes eram emitidos por esses personagens que animavam o carnaval da minha cidade natal. E eu, como criança, vivia um misto de ansiedade, medo, riso, que instaurava uma alteridade muito própria, porque ao mesmo tempo que eu sentia medo e um certo pavor, eu também ficava fascinado por isso. Então era como se fosse uma experiência do luminoso que aparecia naquele momento. Mas o fundamental é que na minha cidade, como todas as cidades em que o carnaval está presente, essas cidades teatralizam um espetáculo público em que os sujeitos podem encenar suas fantasias e os seus demônios, certo? Então, essa aqui é a ideia, posto que estes sujeitos inventam para si próprios uma mitologia substitutiva que, de alguma maneira, burla com os interditos da vida cotidiana ou da vida administrada. Ou seja, essa vida administrada e essa vida cotidiana, elas sofrem outramentos justamente pela potência dionisíaca teatralizada nas cidades em que o carnaval se faz presente, nas cidades em que o carnaval teatraliza no mundo as fantasias inconscientes dos sujeitos. Então, ao encontrar essa foto das minhas memórias, naquilo que eu guardara, eu consegui pouco a pouco resolver a minha grande dúvida de como trabalhar as derivas de sentido entre a melancolia e a nostalgia. Porque exatamente nessas cidades, pela invenção dessa mitologia substitutiva, os sujeitos podem encenar a loucura, os devaneios, os desejos eróticos, as fantasias, a violência, a própria desigualdade, não? Então, esses apelos emotivos fazem com que os sujeitos criem ficções de si próprios, inventando para si, por meio da fantasia e da máscara, uma mitologia substitutiva. Em paralelo com isso, eu encontrei essa marchinha de Lamartine Babo, que eu acabei de cantar, que, na verdade, fala também da invenção da categoria brasilidade. Ou seja, assim como eu inventei a minha tese de doutorado a partir do encontro daquela foto do meu acervo pessoal, eu fui perceber que
a brasilidade modernista inventa uma mitologia para abrasileirar o Brasil, certo? E para mim, nenhuma poesia cantada traz isso com maior clareza do que essa canção que se chama História do Brasil, que o Lamartine gravou em 34. E se vocês forem perceber, ela é repleta de ditos irônicos, não é? Quem inventou o Brasil foi Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Ou seja, ele burla a data canônica do descobrimento do Brasil, que teria sido dia 22 de abril, para ele é dia 21, mas o Brasil foi descoberto depois do Carnaval. Ou seja, Cabral se heroicizara para escamotear o grande herói brasileiro, que seria o herói carnavalesco. Então, quer dizer, ao se autopronunciar herói, ele, na verdade, se heroiciza para tirar da frente aquele herói da originalidade nativa, que seria o herói carnavalesco. Então, claro que, nesse momento, a pujança da literatura modernista consistia justamente na invenção de um Brasil que não emulasse sistematicamente as matrizes estéticas europeias. O Brasil, nesse momento, queria, de fato, se abrasileirar. Porque, se formos observar, quer dizer, o delineamento da fisionomia da brasilidade, dessa categoria brasilidade, está presente desde a carta do Pero Vaz de Caminha, certo? Quer dizer, desde aquele momento em que o Caminha descreve a Mata Virgem para o rei de Portugal, já há ali uma tentativa de delineamento da fisionomia nacional. Isso caminha e ganha ênfase no movimento romântico, mas nesse momento, com a independência da colônia em 1822, são escolhidos alguns totens da brasilidade, e o principal deles é o índio. É o índio que é heroicizado, só que é o índio, é o Peri, por exemplo, do José de Alencar, só que é um índio que ainda atende a um gosto europeu. Se vocês prestarem atenção, quem lembra da historinha, ele se cristianiza, não é? Vai morar num castelo medieval na Mata Atlântica Carioca, às margens do rio Paquequer, e ao final ele se converte ao que o Dom Antônio de Maris quer, que é que ele seja católico. E não somente esse índio atende ao gosto europeu, como também, do ponto de vista estilístico, do ponto de vista literário, era uma literatura que também atendia a esse gosto. Não era uma literatura que falava o português gostoso do Brasil, né? Há um poema do Manuel Bandeira, que é o Evocação de Recife, que fala claramente desse gosto modernista, ou dessa necessidade modernista de falar o Brasil. Na Evocação do Recife, ele diz aqui com clareza, né? A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Certo? Então, essa era a grande preocupação modernista. Era, no que dizia Antônio Cândido, se o modernismo tentava se afastar de Portugal, se o romantismo tentava se afastar de Portugal, o modernismo já esquecera completamente os seus referentes portugueses, certo? Então, toda a intenção modernista era justamente encontrar vetores de pesquisa que, de fato, abrasileirassem a literatura. Parte desses escritores escolheram 2 grandes vetores, o índio e o carnaval. Só que esse índio já era um índio carnavalizado, não? Posto que Macunaíma não era mais o índio peri, o índio romântico, ao gosto do estrangeiro que poderia aplaudi-lo. Era um índio branco, preto, índio, desgeografizado, macumbeiro, que ficava rico, ficava pobre, um trickster, um índio trickster. Na verdade, como Mário de Andrade também quisera, no poema Trovador, ele dizia claramente: sentimento em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente do meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo.
cantabona, cantabona, drum. Sou um tupi tangendo um alaúde. Então, essa grande preocupação modernista, tupi or not tupi, não? Como o Oswald de Andrade traz no Manifesto Antropófago. Seríamos tupis ou não seríamos tupis? Quem somos nós? Então, retoma-se o índio como um vetor de pesquisa e o carnaval. E por que o carnaval? Porque inventava-se uma mitologia. Porque, quer dizer, nesse momento, a literatura quer voltar justamente ao quê? Ao mito. Por quê? Porque nos dias de carnaval, os mistérios podem emergir em plena luz. O carnaval é um sonho para muitos, onde o inconsciente coletivo se materializa com força, livrando cada um de seu conflito com o inconsciente pessoal. Justamente por essa teatralização pública que o carnaval permite, não? Ou seja, a máscara carnavalesca colaboraria com exatamente essa possibilidade de materialização do inconsciente coletivo, livrando esses sujeitos, pelo conluio com a máscara, dos seus conflitos mais internos. Pensando nisso, os modernistas, segundo Alfredo Bose, põem em prática ou retornam a um pensamento mitopoético e a uma poética do inconsciente. E o que seria essa poética do inconsciente? A invenção de uma mitologia própria do Brasil, pensando o mito como um sistema aberto, né, um sistema de pensamento aberto, formado por associação e evocado por rememoração. Mas uma vez que nós não poderíamos acessar nossos mitos fundadores, esses mitos, tal qual Lamartine Babo cantara, só poderiam ser inventados, certo? Então, o modernismo inventa uma mitologia própria que desentranhe, como Alfredo Bose fala aqui, o substrato selvagem de uma raça, ou um modo de ser brasileiro aquém da civilização, né? Ou ainda tenta imaginar ou inventar como teria sido o primeiro contato da população autóctone com o colonizador, certo? Então, a busca dessa base mitopoética da brasilidade é a grande intenção e o grande vetor de pesquisa de parte da geração modernista. E o carnaval está tão presente nesse momento que, na Semana de Arte Moderna de 22, que se deu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, uma semana antes do carnaval, ela constou de 3 noites, uma primeira noite de artes plásticas, uma segunda noite de literatura, uma terceira noite de música. Mário de Andrade acha aquilo tão carnavalesco que, no dia seguinte, ele troca uma correspondência com o Menotti del Picchia. E olha o que é que eles falam. Picchia: organizaremos um Zé Pereira canalha para dar uma vaia definitiva e formidável nos deuses do Parnaso. Então, o que eram os Zé Pereiras? Zé Pereiras eram agremiações carnavalescas de que um determinado personagem chamado Zé Nogueira, um português na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, lembrando-se de Portugal, reuniu os patrícios e justamente todos com zabumbas, e começaram a tocar as zabumbas e criaram essa agremiação carnavalesca chamada de Zé Pereira. Ao que responde Mário: compreendes que com todas essas qualidades só havia um jeito de alcançar a celebridade: lançar uma arte verdadeiramente incompreensível, fabricar o carnaval da Semana de Arte Moderna e deixar que os araras falassem. Então, eles começam a pensar o carnaval justamente porque eles leem o livro Carnaval do Manuel Bandeira, que chegaram a eles por acaso. Bandeira lançaram um livro chamado Carnaval, em 1919. Eles leem o livro e tem esse insight assim, de, puxa, mas esse talvez seja o grande vetor de pesquisa para a gente. Então, porque nesse momento, então, o que se buscava era opor o conhecimento acadêmico com aquilo que era considerado uma originalidade nativa que teria sido obliterada pela força e pela violência da máquina colonial, escravagista e jesuítica,
não? Então, a força da máquina colonial jesuítica teria obliterado aquilo que poderia ter sido a originalidade nativa. E a isso só se poderia chegar pela imaginação. Então, nos manifestos da década de 20, criados por Oswald de Andrade, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, buscava-se justamente liberar as letras brasileiras daquilo que eles chamavam de catequese, ou seja, nunca fomos catequizados, tal qual a marchinha de Lamartine Babo fizemos, foi carnaval. Nossa origem seria carnavalesca, ou seríamos brasileiros porque a categoria brasilidade atende a uma percepção carnavalesca do mundo. Essa é a ideia, certo? Então, a categoria brasilidade atenderia a uma percepção carnavalesca do mundo. E se é uma percepção carnavalesca, essa percepção carnavalesca, ela implica que seja uma percepção mascarada do mundo. Mas aí a máscara, não no sentido da negatividade, não, mas no sentido de uma positividade da máscara. A máscara que promove outramentos, ou seja, uma brasilidade avivada pela configuração dionisíaca e que atende a uma percepção carnavalesca do mundo. E aí, eu acho que nesse momento, se a gente pensar no conceito da persona junguiana, não? No sentido de persona por onde soa, o Jung se apropria do termo prósora, que era o termo grego, ele se apropria do termo latino, persona, para pensar uma instância da personalidade, né, que tem um compromisso com o coletivo, certo? Mas essa instância, ela atuaria mais como proteção, não que ela não tenha uma comunicabilidade, mas mais como proteção daquilo que é sombrio ou daquilo que não pode aparecer, do que como a persona carnavalesca, que é uma persona que autoriza as fantasias mais íntimas dos brincantes que podem ser teatralizadas no mundo circundante. Então, esse conceito sofre uma inflexão, percebem? Então, quer dizer, o sujeito brincante carnavalesco, ele representa suas fantasias na consciência, que são teatralizadas no mundo circundante. Então, essa máscara, ela é uma máscara que ela é menos protetora e mais uma máscara que faz uma mediação daquilo que é a interioridade do sujeito, daquilo que é a festa do interior, mas a festa do interior erótica, a festa do interior lasciva, louca e agressiva, e subversiva e transgressora. Então, essa que é a inflexão que o conceito de persona, no caso do carnaval, sofre. Então, nesse sentido, essa brasilidade que os modernistas fantasiam, posto que literatura é um projeto da ânima, logo é fantasia, é desejo, é devaneio, eles fantasiavam a brasilidade a partir dessas matrizes. Claro até aí para todo mundo? Quando eu tô andando muito rápido ou tá dando para acompanhar? Tá indo? Quando eu fui pegar os poemas e canções para estudá-los, eu percebi que esse mascaramento também existia não somente na linguagem, como também nas constantes que se repetiam nos poemas. E eram 3 grandes constantes. O corpo, que se outrava ou se mascarava, posto que se fantasiava. O tempo, que se outrava e se mascarava, porque o tempo ordinário se tornava o tempo dionisíaco, ou o tempo profano se tornava o tempo sagrado da festa, o tempo também sofria o outramento. E os humores também se fantasiavam e se mascaravam e se outravam, posto que, se observarmos os poemas e canções que falam do carnaval, eles transitam o tempo inteiro entre a melancolia, a tristeza e a alegria, entre a alegria e a melancolia. Tanto riso, ó, tanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colomina no meio da multidão. Não? Então, se percebermos, isso está presente o tempo inteiro. E nenhuma canção, para mim, traz isso com maior clareza do que A Chuva, Suor e Cerveja, do Caetano Veloso, que nós vamos arriscar fazer aqui para vocês.
Podem cantar. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segura meu perro molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segura meu perro molhado, vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha com chuva, suor, se beija. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha com chuva, suor e cerveja. E aqui eu me arriscando diante de vocês, nós vamos lá. Sim, então, para eu não me perder aqui, sim. Então, se vocês atentarem aqui para a letra, essa letra é hiper astuta do Caetano, porque todas essas questões estão aí, que nós começávamos aqui a delinear, né, estão aí presentes. Se vocês atentarem, vejam, ele é muito astuto, ele faz as sílabas tônicas dos verbos perca, esqueça, desapareça, começa para enfatizar o verso. Eu acabo de perder a cabeça. Olha, quem acaba de perder a cabeça sofre a diluição da consciência, não? O próprio desmembramento dionisíaco, o desmembramento das funções integradoras ou integrativas da consciência. Então, essa consciência é a própria consciência que se desintegra ou se dilui. Atentem que são 3 agentes de solúcio. A chuva, o suor e a cerveja, que diluem a consciência do brincante, não é? Que acaba de perder a cabeça. Acaba de perder a cabeça, posto que agora o pensamento deixa de ser um pensamento da cabeça e passa a ser um pensamento visceral, um pensamento do corpo. Eu estava olhando no Encarando os Deuses, no capítulo que o Hillman faz uma compilação das citações em que o Jung até trouxe, fala sobre o Dioniso. O Jung faz não sei, inúmeras citações, mas ele vai falar muito claramente desse Dioniso desmembrado, não é? E o Hillman acha uma citação em que o Jung fala de que esse Dioniso desmembrado, ou um Dioniso, como é que ele fala? Dividido, estaria a serviço de um pensamento visceral. É como se dessemos voz, evidentemente aqui estamos num campo metafórico, às partes do corpo, não? É um pensamento visceral. É o corpo quem fala, né? Então, e aí, presta também bem atenção como isso. Vamos nos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver, ou seja, a solúcio nos promove menos a perda de si próprio, mas esse nos ajuda ao encontro com o outro. É a solúcio que promove, essa solúcio carnavalesca que vai promover o encontro com o outro, não? Venha, veja, deixa, beija, seja, são imperativos que fala, seja o que Deus quiser. Mas aí o Pimpa estava até falando, não é o Deus católico, né? É o Deus, claro que é o Deus da festa, é o Deus pagão, é o Deus da lascívia, é o Deus da orgia. É o Deus que está no carnaval. É o Deus do carnaval, não é? E aí vem a célebre frase que é: a gente se embala, se embora, se embola, que ninguém acerta a dizer direito, né? E as pessoas... E é muito curioso que é como a criança que confunde os fonemas e tem o prazer de cantar. O brincante nas ruas de Salvador cantando esse frevo, as pessoas ficam para brincar, como o tati-bitate da criança que ainda não aprendeu a falar e tem o prazer de repetir essas palavras aleatoriamente, né?
E o mais interessante, presta atenção à astúcia do Caetano, não? A gente se embala e só para na porta da igreja. Ou seja, o signo católico é que dá o limite para a festa pagã, certo? A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Igreja rima com beija e rima com cerveja. Ou seja, ele desacraliza o signo católico. E olha rima com molha e com suor, que é o próprio intercurso erótico, não é? Ele tá aqui burlando com essas máximas aí da repressão católica. Então, diante disso, Temos dois deuses, né? Isso, tem os dois deuses. Não é monoteísmo, temos dois deuses. Temos dois deuses, Gambini. Mas veja, então, pensando nisso, eu fui tentando delinear as três categorias, né? Essa primeira categoria, que é a categoria do corpo, né? Esse corpo que sua, que se transmuta, que se mascara. O Foucault tem um texto chamado Os Corpos Utópicos, em que ele diz que os corpos mascarados, tatuados, pintados, eles não querem virar um outro corpo. Eles querem dar lugar no corpo àquilo que está recalcado, àquilo que está reprimido e que é sagrado e que precisa de um lugar no corpo, tal qual a canção do Caetano. Esse tempo é um tempo dionisíaco, é o tempo da brincadeira, é o tempo da alegria, que não era permitida e não é pelo dogma eclesiástico. Por exemplo, o Antônio Vieira, ele tem os 3 célebres sermões de Quarta-feira de Cinza, né? Que, na verdade, eu adoro o Antônio Vieira, mas ele era o carnavalesco mais recalcado da literatura brasileira, né? Ou melhor, o nosso maior anticarnavalesco, porque ele, na tentativa de que o cristão fizesse com sucesso, cumprisse com sucesso o caminho ascético, era proibido brincar o carnaval. Então ele escreve esses 3 sermões de cinza justamente para evitar o tempo dionisíaco e conferir ao cristão evitar o tempo pagão e conferir ao cristão o tempo da ordem e da obediência. Então, nosso cancioneiro, nosso modernismo vai justamente pensar no oposto, vai celebrar justamente a alegria. Como dizia Oswald de Andrade, a alegria é a prova dos 9. Então, vocês estão percebendo, eu esqueci de falar, que nesse percurso, do ponto de vista metodológico, eu trabalhei a poesia, os manifestos teórico-filosóficos sobre o modernismo e o cancioneiro. Porque o que o modernismo queria justamente era isso, era criar uma permeabilidade, aumentar a permeabilidade entre a poesia dita erudita e o cancioneiro popular. Era dar voz ao popular, né? Porque no popular estaria a originalidade nativa do Brasil. Imaginem que na década de 1910 e 20, 74,8% dos brasileiros eram analfabetos. Bom, se assim era, 25% eram letrados ou alfabetizados. Desses, alguns liam jornais e prosa. Quantos liam poesia? Pouquíssimos, não é? Então, por isso, a denominação poesia erudita, sem que isso implique numa hierarquia ou um contraponto hierárquico com a poesia popular do cancioneiro. Mas essa poesia popular responde ao dogma cristão e a essa tristeza, e a essa ascese, essa contenção, ou até uma contrição, no sentido do arrependimento, com a alegria. Então, para não abandonar o auxílio luxuoso do pandeiro do Pimpa e nosso diretor musical, Thomas, que eu esqueci de falar no começo, porque eu comecei muito empolgado, nós vamos fazer, então... Estão todos no carro alegórico. Estão todos no carro alegórico. Nós vamos... Todos são destaques. Fazer uma canção que vai falar justamente da alegria. Assis Valente. Alegria pra cantar a batucada, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria, minha gente. Era triste amargurada, inventou a batucada,
pra deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer, alegria, pra cantar a batucada, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria, minha gente, era triste amargurada, inventou a batucada, pra deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer, da tristeza não quero saber, a tristeza me faz padecer. Vou deixar a cruel nostalgia, vou fazer batucada de noite e de dia. Vou cantar alegria, pra cantar a batucada, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria, minha gente, era triste amargurada, inventou a batucada, pra deixar de padecer. Salve o prazer, 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 salve o prazer. Então, continuando, que estávamos no outramento do tempo dionisíaco, agora nós vamos pensar um pouquinho também no outramento dos humores. Ou seja, esses humores também transitam quase que em todas as canções que falam do carnaval, entre a tristeza e a melancolia e a alegria, pois tudo vai se acabar na quarta-feira, não é? Então, se tudo vai se acabar na quarta-feira, essa alegria é levada ao paroxismo, porque a tristeza e a melancolia estão anunciadas, não? A tristeza ou a melancolia estão anunciadas. Então, os cancionistas, os autores da poesia cantada, eles não se furtam em acentuar essa questão do mascaramento dos humores nas letras de canção, tá? Então, nós vamos fazer algumas para que vocês percebam como isso está presente. Zequete. Vejo agora esse teu lindo olhar, olhar que eu sonhei e sonhei conquistar, e que um dia afinal conquistei, enfim. Findou-se o carnaval, e só nos carnavais encontrava-me sem encontrar esse teu lindo olhar, porque poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal, mal que findou só depois do carnaval, mal que findou só. Bonito. Então essa é a mascarada do Zequete. Então, pensando nessa questão, eu também, fazendo essa pesquisa, obrigado, eu fui pensar que isso está tão presente, obrigado, Tomás, no cancioneiro, que nós vamos fazer agora 3 canções que falam disso, novamente desse trânsito entre o humor, dos humores, entre a alegria levada ao paroxismo e a tristeza ou a melancolia. 1933.
Quem acha vive se perdendo. Por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá na Penha vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia essa triste melodia que é o meu samba em feitio de oração. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade, e quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração. 1963. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. É a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança. Um dia não ser mais triste não. Põe um pouco de amor numa cadência. Vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Em 1993, 30 anos entre cada uma. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora.
Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza. Desculpem as falhas. Bom, então pensando nisso, eu dividi a tese como uma escola de samba. Então, até agora o que vocês viram foi o aquecimento da bateria, a concentração e a comissão de frente. Tá? Então, a partir daí, eu dividi cada poeta que eu estudei em alas. O primeiro poeta, que foi o Manuel Bandeira, eu chamei de ala do baile de máscaras. O segundo poeta que eu estudei foi o Mário de Andrade, eu chamei ala do poeta arlequinal. O terceiro, que foi o Oswaldo de Andrade, ala da antropofagia. Porém, a enunciação poética erudita sobre o carnaval, ela vai mais ou menos até 1930. A partir de 1930 a 35, há uma rarefação desse tema na poesia erudita, e é a poesia cantada nos estratos populares da cultura que tem esse tema e essa resistência, essa resiliência como espaço de permanência. Tá? Então, somente a partir de 1956, quando Vinícius de Moraes faz uma reunião entre poesia erudita e poesia popular com Orfeu da Conceição, ou Orfeu do Carnaval, poesia erudita e poesia popular se reúnem, tendo o Carnaval de novo como motivo para a afirmação da brasilidade. Então, esse momento eu chamo de samba enredo, certo? E o final da tese, o capítulo final, eu chamo de apoteose e as referências bibliográficas de carro de apoio. Então, é isso. Então, eu fui nessa pegada. Ô, Vitor, tem que inventar um diretor de bateria. O diretor de bateria é você. Uma história. O quê? Já que a gente está com isso mesmo. Por aqui, né? Deixa aqui. O que é pipa? Na história, diretor de bateria na história. Então. Bom, então vamos para a bandeira. Eu estou pulando algumas coisas. Bom, sim. Isso aqui é fundamental, né? Então, eu esqueci de falar isso antes, mas é fundamental pensar que toda essa voltando um pouquinho antes da aula do Baile de Máscaras do Bandeira, eu faço questão de falar desse poema do Olavo Bilac, porque não somente os carnavalescos perceberam isso, como os poetas já percebiam que o cancioneiro brasileiro vem da tristeza. Não? Porque olha o que diz esse poema do Olavo Bilac, chamado Música Brasileira. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor.
Encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de pureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. É samba, jongo, xiba, fado, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens, de cativos e de marujos. Em nostalgias e paixões consistes, lascivador, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Não? Então, nossa canção teria nascido da flor amorosa de 3 raças tristes, do beijo de 3 saudades, não é? Então, essa canção, pensando no samba e o cancioneiro como uma forma de resiliência, dessa transmutação da dor em alegria, não? Então, essa é a nossa maior força, talvez, constitutiva da brasilidade enquanto uma categoria dionisíaca para os modernistas e para os cancionistas desse período. Concordam até aí ou discordam? Tem alguma observação? Então, na ala do baile de máscaras, depois a gente pode voltar, então eu vou falar um pouco meio rapidamente. O Bandeira, ele vai se inspirar, esse livro Carnaval do Manuel Bandeira é o livro que inspira os modernistas a pensar o carnaval como um vetor de pesquisa. Só que ele é um livro ainda muito colado na forma europeia de pensar o carnaval. É um carnaval da comédia dell'arte. É um carnaval de pierrots, de colombinas, de arlequins, e um carnaval tristíssimo. Ele termina o livro, para vocês terem uma ideia, olha qual é o último poema do livro. Olha o que ele vai falar, ele vai dizer assim: eu quis um dia, como Schumann, compor um carnaval todo subjetivo. Um carnaval em que o só motivo fosse o meu próprio ser interior. Quando acabei, a diferença que havia. O de Schumann é um poema cheio de amor, de frescura e de mocidade. O meu tinha a morta cor, da senilidade e da amargura. O meu carnaval sem nenhuma alegria. Então, o Bandeira, nesse momento, ele elaborava toda a crise que ele tivera, posto que tuberculoso e ficou internado em Clavadel, na Suíça, por muito tempo. Escreveu um livro chamado Poemas Melancólicos, que foi perdido, mas ele lança o primeiro livro, chamado A Cinza das Horas, que é a própria ideia do tempo que se derrete, né, cuja epígrafe é: fui bem nascido menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Ele começa a poesia dele falando disso, que é um poema que fala... É tão bonito, eu vou ler para você. Posso ler? Sou bem nascido menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração. Levou tudo de vencida como um furacão, turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dor. Ah, que dor! Magoado e só meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou esta cinza fria. Esta pouca cinza fria. Ou seja, ele abre a obra poética dele falando do tempo que se derrete e se torna uma cinza fria. E dessa cinza nasce a poesia. Que grande figura arquetípica que está por trás disso? Fênix. A Fênix. Né? Então, é uma poesia sob o signo emblemático da Fênix. Mas ele termina esse livro, e isso é muito interessante na minha maneira de entender, espera que eu vou voltar ao carnaval, com esse poema chamado Renúncia. Olha o que ele diz: chora de manso e no íntimo procura curtir sem queixa o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria da sua inconsolável amargura. Só a dor enobrece e é grande e é pura. Aprende a amá-la que a amarás um dia. Então ela será tua alegria e será ela só tua aventura. A vida é vã como a sombra que passa.
sofre sereno e de alma sobranceira, sem um grito sequer, tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Alma sobranceira é alma resiliente, não? Então ele acha que a dor que ele sente nesse tempo inteiro é nobre, grande e pura, será a alegria dele, será a aventura dessa alma resiliente, dessa alma sobranceira, né? E pede que essa tristeza seja a sua doce e constante companheira. E ele termina o livro com esse poema que termina em reticências. Ora, algo que termina em reticências implica que isso continuará numa sequência, certo? Então, o poema que abre o livro seguinte, Carnaval, é uma epígrafe em que ele fala: atentem que ela será a sua alegria, ela será a sua aventura, certo? Aí olha como ele começa o Carnaval. Ela entrou com embaraço, tentou sorrir e perguntou tristemente se eu a reconhecia. O aspecto carnavalesco lhe vinha menos do frangalho de fantasia do que do seu ar de extrema penúria. Fez-se parecer alegre, mas o sorriso se lhe transmudou em rito amargo. Os olhos ficaram baços, como duas poças de água suja. Então, para cortar o soluço que adivinhei subindo de tua garganta, puxei-a para o pé de mim e com doçura. Tu és minha esperança de felicidade, e cada dia que passa eu te quero mais, com perdida volúpia, com desesperação e angústia. Imagina um livro de carnaval que se abre com algo tão triste. Mas perceba que é isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Como esses humores eles não estão necessariamente em oposição, eles caminham quase que juntos, a alegria e a tristeza, o tempo inteiro. E o carnaval o tempo inteiro se ocupa dessa semântica, não é? Mas é muito curioso, porque ele acolhe a tristeza no livro, não é? Isso é alquimia, não? É uma alquimia, ele acolhe a tristeza no livro, e aí, ao acolher essa tristeza, ele vai criar um teatro de máscaras, por isso que eu chamei de ala do baile de máscaras, em que estão presentes arlequins, pierrots, colombinas. Por quê? Porque os poetas intelectuais do final do século XIX, ele escreve isso em 1919 também, quer dizer, ele conviveu na Europa antes com muitos poetas, eles elegem a figura arquetípica do clown triste como uma figura que seria emblemática do desencanto do homem secular, final do século XIX, com o progresso. Ou seja, com o desenvolvimento das grandes cidades e com uma promessa do progresso, de melhoria das condições de vida dos sujeitos, esse progresso não havia conferido, com os avanços dos científicos, aquilo que prometera. Então, a nostalgia do clown triste, esse regresso a essas figuras do maravilhamento, da infância, da alegria, da nostalgia do paraíso perdido, eram evocadas por esses poetas como uma forma resiliente, ou seja, uma forma de dar, de experimentar alguma doçura ou alguma esperança ante um futuro que se ameaçava ou que se insinuava muito pouco promissor. Não por acaso, por exemplo, o Picasso pinta, por exemplo, essa aqui é a família dos saltimbancos, que ele pinta no início do século XX. Percebam que é uma paisagem árida, os saltimbancos estão todos tristes e com aparência desolada, não? Então, essa é uma tópica do final do século XIX e início do século XX. E muito interessante é que há um autor, o George Agamben, que fala uma coisa muito interessante, que me interessa muito, quer dizer, que quando, num determinado momento da cultura, se encontra um obstáculo, os artistas e pensadores retornam ao arquetípico não para explicar o atual pela origem, mas perceber no atual aquilo que há da origem. Que é muito junguiano isso, né? Que é perceber naquilo que é enunciado nesse momento quais são as matrizes arquetípicas que, de alguma maneira, podem criar uma perspectiva para a percepção daquilo que é agônico. Não, eu acho muito poderosa essa formulação. Não?
Mas o Bandeira, ele então faz esse teatro de máscaras, né? E muito inspirado no Arlequim, por exemplo do Picasso. O Picasso pinta os Arlequins de 1904 a 1935. Mas o que predomina no livro do Bandeira é um carnaval triste, tanto que ele é considerado o poeta Pierrot, em oposição ao Mário, que será o poeta Arlequim. Mas Bandeira não era tão triste assim, adorava a cachaça e adorava os músicos que caminhavam que estavam no Rio de Janeiro, ele é pernambucano, vai morar no Rio de Janeiro, que estavam já na cena carioca daquele momento, que na verdade era uma cena carioca, era uma cena muito complexa. Por quê? Tanto havia os músicos que compunham como forma de resistência, certo? Não se esqueçam que há grande discussão aí do nascimento do samba, não é? O samba teria sido carioca ou o samba é baiano? Então, há duas versões. A primeira é que, com o contingente escravizado que foi levado para o Vale do Paraíba na segunda metade do século XIX, esse contingente foi alforriado com a falência das fazendas de cacau em 1870. De cacau é ótimo, né? Olha lá, tu fala. Cacau sou eu, né? De café. Falência de cacau é de ilhéense, como eu. Fazenda de café no Vale do Paraíba. Então, esse contingente de em torno de 200 mil escravos, eles migram, esse contingente migra para a região da Pequena África, chamada no Rio de Janeiro, que era a área contígua ao porto, que fora aterrada, e se denominara Cidade Nova, e depois Pequena África, batizada assim por Heitor dos Prazeres. Então, essa é uma primeira versão. E a segunda versão é que o samba é autóctone do Rio de Janeiro. Ele descera dos morros para também a Pequena África, que é essa área contígua ao mangue, ao porto do Rio de Janeiro. E a Praça 11, né? E a Praça 11 é aí logo próxima. Mas nessa vinda dos baianos, vinham também as baianas e as famosas tias, que eram todas mães de santo, mães de candomblé. E a mais famosa delas foi a tia Ciata, que é Hilária Batista Gouveia, que chegara no Rio de Janeiro com 22 anos. E no quintal da casa dela se reuniam cantores e sambistas, compositores, Pixinguinha, Todo dos Prazeres, Almirante, enfim, e Donga, Senhor, e dali teria nascido por uma transformação do machixe. E aí, se vocês quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. O samba, se quiserem comentar tecnicamente, fiquem à vontade. Querem? Ou depois vocês falam? E o Bandeira era aficionado pelo samba, né? E ele era muito... Então nesse momento, voltando, a cena carioca era muito complexa, porque além de haver esse tipo de resistência por parte dos sambistas, os intelectuais também se interessavam, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, todos eles se interessavam pela cena do samba, né? Então, além do que, depois eu vou falar um pouquinho disso, o samba começa a interessar também como um produto de exportação, mas eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero dizer que o Bandeira adorava samba. Então, por exemplo, ele conta que no enterro de Senhor, Senhor morre em 1930, bebia-se desbragadamente entre o esquife e o botequim em frente. E todos que estavam lá, ao invés de chorar, cantavam o mais famoso samba dele, que nós vamos fazer aqui para vocês. Podem cantar, por favor. Um samba não, um machixe dele. Obrigado. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura.
jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei o beijo puro na catedral do amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Bom, bom. Saiu? Bom. E nessa cena também, falando ainda de senhor e de... Eles, é gravado, aí tem toda também uma questão de se foi o primeiro samba gravado. Não, foi o primeiro samba gravado. Eu ontem estava lendo um texto da Valnice Galvão, que talvez não tenha sido, Pipa, o primeiro gravado, mas, bom, pelo telefone foi o primeiro machixe, que se chamou de samba, que fez sucesso, né? Foi o maior sucesso, o maior impacto, mas há toda uma discussão e há, na verdade, uma literatura a respeito dessa briga desse samba, que na verdade é uma criação coletiva, que teria surgido no quintal mítico da tia Ciata, e que o Donga, muito espertamente, vai e registra como um samba de autoria dele, não? Mas aqui é a própria ideia de criação coletiva, né? E que teria nascido nesse momento e que também era amado pelos modernistas. Então, eu gostaria de fazer pelo telefone um pedacinho somente para vocês. Inteira, ou inteira? Eu não sei inteira. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verás. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verás. Então,
os poetas modernistas adoravam o samba e levavam para o popular. Então, na ala do poeta Arlequinal, eu estudei o Mário de Andrade. Não? E o Mário é um poeta que instaura a dicção arlequinal, ele se vale do Arlequim como uma figura inspiradora. O Arlequim é a Beatriz, é a ânima da poesia inicial do Mário de Andrade. E ele, no prefácio interessantíssimo que abre a obra dele, ele funda a escola do desvairismo, que resultará no livro Paulicéia Desvairada, né? Mas ele dizia claramente que quando sinto a impulsão lírica, não precisa do microfone, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente grita. Ou seja, ele pensa que toda a poesia dele, ou ele entende que a poesia dele vem desse estado sublime, né, do lirismo como estado sublime, vizinho da sublime loucura. Ou seja, ele entende que o lirismo, nascido no subconsciente e acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros e que essa arte somada ao lirismo da poesia. Então, o Mário, ele vai vai ter o Arlequim como a grande figura da poesia inicial dele. Então, o adjetivo neologismo arlequinal, ele está presente em todo Paulicéia Desvairada, que é um livro carnavalesco nesse sentido. Né? Não à toa, o livro vem com a capa do Paulicéia, uma capa de losangos, né? que aludem justamente ao traje do Arlequim. Mas o grande poema do Mário, nesse momento, é o Carnaval Carioca, não? Em que ele vai para o Rio de Janeiro passar o Carnaval e ele marca com Manuel Bandeira, para os dois que eram amicíssimos. Aliás, o Bandeira é o único poeta a quem o Mário confessa a homossexualidade, né? E que essa carta foi guardada e somente revelada há poucos anos pela Folha de São Paulo. Mas o Mário combina com Bandeira de ir encontrá-lo em Petrópolis. E aí ele chega no Rio de Janeiro, no Carnaval. E ele enlouquece no Carnaval do Rio de Janeiro. Né? E deixa Manuel Bandeira esperando por ele lá em Petrópolis. E ainda tem a disfarçatez de escrever uma carta para o Manuel Bandeira pedindo desculpas, né? E olha só como é que é a tal da carta. Meu Deus, cadê eu mostrar a carta? Aqui. Tem a disfarçatez de escrever uma carta para o Bandeira pedindo desculpas. E olha como é que é a carta. Eu leio alguns trechos, evidentemente. Manuel, não me condenes. Antes... só um detalhe. O nome da máquina de escrever do Mário de Andrade era Manuela. Em homenagem ao Manuel Bandeira. Querido Manuel, não me condenes antes que me explique. Depois perdoarás. Manuel, meu carnaval. Perdi o trem, perdi a vergonha, perdi a energia, perdi tudo. Menos minha faculdade de gozar e de delirar. Fui ordinaríssimo. Além do mais, uma aventura curiosíssima. Desculpe-me contar toda essa pornografia. Mas que delícia, Manuel, o Carnaval do Rio. Que delícia, principalmente, o meu carnaval. Se estivesses aqui ao meu lado, vendo-me o sorriso camarada, meio envergonhado, meio safado, com que te escrevo, ririas. Ririas, cheio de amizade e de perdão. Então, ele vai falando de tudo isso, e lá pelas tantas ele fala assim: tendo perdido tantas coisas no carnaval, não perdi a máquina fotográfica, antes cinematográfica, do meu subconsciente. Eles usavam, como se fosse inconsciente, né? Aqui estou na minha vida cotidiana. Pois não é que ontem começaram a se revelar fotografias e fotografias dentro de mim?
E essas fotografias e fotografias dentro dele que começaram a se revelar é o poema Carnaval Carioca, que eu vou ler alguns pedacinhos, porque é um poema lindíssimo, ele é enorme, mas tem alguns trechos de beleza única. Por exemplo, ele chega ao Rio e olha o que ele escreve. Carnaval, minha frieza de paulista, policiamentos interiores, temores da exceção, e o excesso de Goitacá, pardo selvagem. Tremi de frio nos meus preconceitos eruditos. Olha que lindo, quer dizer que é justamente essa coisa do modernista que chega e vai olhar para o popular para construir a brasilidade, certo? E aí ele vê uma baiana, né, dançando no meio da Avenida Rio Branco, e aí ele fala: palmas, pandeiros, ai baiana do meu coração. Tá falando da baiana, né? Aí ele fala: ele tinha nos beiços sonoros, beijando-se rindo, uma ruga esquecida, uma ruga longínqua, como esgar uma angústia indistinta e ignorante. Ele, só eu pude gozá-la. Eu mesmo carnaval, eu te lapidava os olhos novos para serem lapidados em 1000 sensações bonitas. Meus lábios, murmurejando de comoção assustada, haviam de ter puríssimo destino. É que sou poeta, e na banalidade largas dos meus cantos, fundir-se-ão de mãos dadas alegrias, novamente, e tristuras, bens e males, todas as coisas finitas em rondas sobrenaturais. Aí ele vai levar a baiana para casa. Teu beijo era como o grito da araponga, me alumiava, atordoava o golpe estridente viril. Teu abraço era como a noite dormida na rede, que traz o dia de membros moles, mornos de torpor. Te possuindo, eu me alimentei com o mel dos guapurus, mel ácido, mel que não sacia, mel que dá sede quando as fontes estão muito léguas além, quando a soalheira é mais desoladora e o corpo mais exausto. Então, ele fala que embaixo desse hotel Avenida, na mais pujante civilização do Brasil, dançam negros em cadência, tão sublime, tão África. E ele vive esse carnaval para, no final do poema, dizer que, lentamente, no país das lembranças, o poeta sente-se mais seu. E puro agora, pelo contato de si mesmo, descansa o rosto sobre a mão que escreverá. Lhe embala o sono a barulhada matinal da Guanabara, sinos, buzinas, claxons, campainhas, apitos de oficinas, motores, bondes, pregões no ar, carroças na rua, transatlânticos no mar. É uma cantiga de berço e o poeta dorme. O poeta dorme sem necessidade de sonhar. Uma vez que ele sonhara uma fantasia de Brasil. É lindíssimo, né? É lindíssimo. E o Mário, ele é um apaixonado também pelo cancioneiro brasileiro. O Mário o Mário funda a primeira discoteca pública brasileira, né? Em 1937. O Mário vai morar no Rio de Janeiro. Ele e Vinícius de Moraes e mais um crítico musical chamado Lúcio Rangel, eles ensaiam um primeiro livro sobre o samba brasileiro, mas esse livro nunca saiu do papel. Bom, além disso tudo, do Mário, eu estou fazendo um grande resumo, depois a gente pode conversar. Eu fui para estudar o Oswald de Andrade, que é na ala da antropofagia. E o Oswald, ele lança o Manifesto da Poesia ao Brasil, em que ele vai dizer: o Carnaval do Rio, no Rio, é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro, a dança. Ora, se ele vai dizer que o Carnaval do Rio novamente a procura da brasilidade, né? É o acontecimento religioso da raça,
ele está pegando aí a ideia do religio, não? Nas duas grandes acepções, a do Cícero, que é o relegere, e do Lactâncio, que é o religare, não? O religio do Cícero é uma atenção em si mesmada, um voltar-se para si próprio, grosseiramente aproximando uma religação com as próprias dimensões inconscientes do próprio sujeito. Enquanto que o religare seria uma religação com o coletivo, não? Que são duas proposições etimológicas que não se excluem, muito pelo contrário, elas se complementam. Então, ao dizer isso, ele vai dizer que essa atitude do carnavalesco no Rio de Janeiro é uma atitude religiosa que funda a raça pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Ora, Wagner é o músico alemão do século XIX que escrevera a obra de arte total, a obra de arte do futuro, em 1854, em que ele propunha o conceito de obra de arte total. O que era a obra de arte total? Era um retorno da arte que se empobrecera, segundo ele, às matrizes dionisíacas gregas. Então seria uma arte em que estivessem presentes muitas expressões semióticas, como as artes plásticas, o canto, a poesia, o vestuário, a moda, a dança. Então a obra de arte total seria essa reunião de várias expressões semióticas num projeto de arte que falasse da totalidade do homem, muito parecido com o que a gente pode entender hoje em dia como uma escola de samba, ou com aquilo que o carnaval já mostrava aqui claramente como que já aludia a isso. Mas nesse momento, quer dizer, ele fala que submerge ante os cordões de Botafogo. Os cordões, eles tinham... Obrigado, Gambino. Os cordões, eles eram ao mesmo tempo violentos e ao mesmo tempo muito divertidos, não? E isso suscitava uma verdadeira briga nesse momento entre o chefe da polícia e a elite carioca e as pessoas provenientes das classes desfavorecidas, posto que essa era a forma como elas podiam brincar o carnaval, que muitas vezes virava violência, não é? Porque existiam agremiações como ranchos, cordões, blocos nesses momentos, mas os cordões eram os mais aguerridos, não? E dividia inclusive a classe literária, por exemplo. O João do Rio escreve uma crônica elogiando os cordões. Olavo Bilac chama os cordões de horríveis, fétidos cordões, né? Então, mas nós vamos brincar um pouquinho com isso, porque a discussão era tão grande que, tempos depois, alguns sambas falavam justamente desse preconceito que a elite carioca tinha em relação às manifestações populares da cultura. Eu espero que eu consiga chegar ao final com voz, mas vamos lá. Me ajuda. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba é coitado e devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Vamos acabar com o samba, o Bozo não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame?
Bom, então, chegando à década de 30, nós sabemos que em 1930 Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil, né? Eu vou ficar falando no microfone que eu estou ficando meio sem voz, é que eu preciso usar mesmo. E aí, Washington Luiz lança Júlio Prestes como candidato à presidência, rompendo com o acordo café com leite que existia entre os políticos paulistas e os políticos mineiros. E os políticos mineiros começam a apoiar a Aliança Liberal Getulista, que tinha como vice-presidente candidato o João Pessoa, paraibano. A chapa paulista vence as eleições, Getúlio e o Júlio Prestes é eleito presidente, mas com o assassinato de João Pessoa em julho do mesmo ano, de 1930, há toda uma revolta nacional apoiada pelo Exército e Getúlio Vargas é alçado ao lugar de chefe da nação, né? E funda-se uma junta ditatorial. Aliás, temos aqui um especialista em Getúlio Vargas, Roberto Gambini, defendeu o mestrado sobre Getúlio Vargas. Se você quiser falar, por gentileza, vai falar muito melhor do que eu. Eu estou aqui, quem sou eu falar na sua frente sobre isso? Mas o que eu quero dizer é que o Getúlio, por favor, me ajude, tá? Se você quiser. O Getúlio, ele vai fazendo criando diversos sistemas de apoio, como todo governo totalitário, para a manutenção do regime ditatorial. Então, ele faz acordos com a Igreja Católica, funda a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em 1931. Ele ganha apoio do clero e, fundamentalmente, ele cria o Departamento de Ordem e Propaganda em 1931. Departamento primeiro de Ordem e Propaganda, antes do DIP, de Ordem e Propaganda no começo da década de 30, que se tornará o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, a partir de 37, com a criação do Estado Novo e a dissolução do Congresso. Mas Getúlio e o DOP e o DIP usam o carnaval e as manifestações populares da cultura brasileira como uma forma de exportação desse Brasil feliz, desse Brasil pandeiro que estaria aqui para ser divulgado para fora do Brasil. E a coisa é tão interessante que ele chega, e isso conta também nesse momento com as ondas de rádio no Brasil. A Rádio Sociedade foi a primeira rádio brasileira criada em 1923, mas no final da década de 20 as ondas de rádio já alcançavam limites maiores. Além disso, já existiam 3 gravadoras no Rio de Janeiro, a Columbia, a Casa Edison e a Farlofon, então que também divulgavam a música. E isso começa a ter ressonâncias fora do Brasil, né? Então, o Getúlio chega à bizarrice de divulgar para um campo de concentração nazista o ensaio da Mangueira. E nesse mesmo momento, por exemplo, o Walt Disney vem ao Brasil e, ciceroneado por Paulo da Portela, vai conhecer não somente a Portela, como vai assistir ao Cassino da Urca, o Zé Carioca, o Grande Otelo, que é quando ele se inspira no Zé Carioca, né? Então, esse momento, quer dizer, o Getúlio vai tentar fazer essa propaganda da coisa brasileira para fora, para exportação. E a Carmen Miranda. E a Carmen Miranda, oi? É o expoente máximo. É o grande expoente desse momento. Atentem para o fato de que, nesse momento, o cancioneiro é o espaço de permanência da poesia sobre o carnaval, né? Na poesia erudita, o carnaval teria sofre uma rarefação. Porém, vou pular isso daqui, as bananas, tá? Porém, nesse momento, mesmo nesse carnaval, após o DIP, que é o órgão de repressão, a força popular faz com que esse carnaval seja um dos mais animados que o Rio de Janeiro já teve. Então, por exemplo, essa era a canção que sucedeu à instalação do DIP no Rio de Janeiro.
nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Yes, nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Vai para a França o café, pois é. Para o Japão o algodão, pois não. Pro mundo inteiro, homem ou mulher, bananas para quem quiser. Yes, nós temos bananas, bananas para dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. A letra dispensa comentários, por explicação de tempo. Mas ao mesmo tempo em que existiam essas músicas festivas, existiam também músicas de protesto. Como, por exemplo, Jataúfo Alves e o Wilson Batista, também no mesmo ano de 1938. Faremos somente uma vinheta. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar. Então, a música brincava com essas palavras para justamente denunciar as desigualdades sociais desse momento e esse Brasil exportação que o Getúlio fazia questão de divulgar. Além disso, existiam também as canções ingênuas, que falavam de um Brasil feliz, que escamoteava ou que divulgava o mito da democracia racial, ou do Brasil como Brasil de igualdades sociais, em que, se pensarmos, por exemplo, que o Arthur Ramos foi um antropólogo que criou esse conceito de democracia racial, depois disso o Gilberto Freire se empolga e se pensa o Brasil a partir dessa conceituação ingênua, não é? A qual se opõe Florestan Fernandes, por exemplo, ao dizer que a escravidão, só lembremos, 12 milhões de pessoas escravizadas vieram para o continente americano em 3 séculos. Desses 12 milhões, 6 milhões vieram para o Brasil, 5 milhões sobreviveram, ou seja, metade veio para o Brasil. E o Florestan vai dizer que nosso mito é menos, a escravidão trouxe menos o mito da democracia racial, né? E muito mais o mito da desigualdade, que até hoje suscita canções muito ingênuas, né? Por exemplo, o Moraes Moreira, né? Ah, imagina só, que loucura essa mistura, alegria, alegria é um estado que chamamos Bahia, imagina. Mistura nenhuma, tem uma puta desigualdade, né? Mas que é entendido como uma mistura e uma igualdade de classes e de raças, né? Mas alguns embarcavam nessa história do Brasil feliz, né? Um Brasil feliz e sem desigualdades. Por exemplo, isso aqui é um pouquinho de Brasil. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai. Deste Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É
não se entrega, não. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar, olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. Isso aqui, Então, quem vai fazer a junção dessa poesia que estava nesse espaço de permanência, que era o cancioneiro popular, a gente pode voltar algumas questões depois, né? E com o que eu chamaria de samba enredo, é o Vinícius de Moraes, com o Orfeu da Conceição, certo? Porque, vejam, só um instantinho. O Orfeu, ele é uma tópica da poesia mundial, estrangeira e brasileira na década de 40. Por quê? Durante a guerra e no pós-guerra, o Orfeu era uma imagem arquetípica que simbolizava a melodia encantatória que poderia dar ao mundo uma nova esperança para tempos tão difíceis, não? Então, quer dizer, pensando aqui no mito, não, vocês devem lembrar claramente do mito, no mito, o Orfeu, ele é filho de Apolo e de Calíope, e ele é uma personagem que encanta a todos com a sua voz, sua cítara e sua lira, não é? Mas um dia, ele voltando da exposição dos Argonautas, ele se casa com Eurídice, e Eurídice um dia é perseguida por um apicultor, que era o Aristeu, e ao fugir desse apicultor, ela é picada por uma cobra, só resumindo bastante, ela desce ao reino de Hades, e Orfeu vai em busca da sua ânima, vai em busca da Eurídice, e desce ao reino dos ínferos, e ele desce, e todos os mortos que expiavam seus pecados, como Sísifo, Danaídes, Ixion, se encantam tanto com a maciez da voz, a cítara e a lira desse cantador, inclusive Hades e Perséfone, que eles concedem a Orfeu o direito de voltar com Eurídice ao reino dos súperos, com a seguinte condição, que ao passar pelo umbral que separava os súperos e os ínferos, ele não olhasse, até passar desse umbral, ele não olhasse para trás. E ele, ao olhar para trás, essa imagem de Eurídice se esvai, e Orfeu cria um culto vedado a mulheres, e depois ele é despedaçado pelas bacantes, a sua líria vai parar na ilha de Lesbos, berço da poesia lírica, e sua cabeça no Olimpo, onde ele até hoje canta para os deuses. Errei muito, Ana? Bom, então, o Vinícius, sim, o Orfeu era uma tópica da poesia na década de 40 no Brasil, né? O Drummond, por exemplo, escreve o canto órfico, não é? A dança não soa, a música deixou de ser palavra, o canto se alongou do movimento. Orfeu dividido anda à procura dessa unidade áurea que perdemos. O Jorge de Lima escreve sobre Orfeu, que é a invenção de Orfeu, Murilo Mendes, enfim, vários. Mas o que acontece é o seguinte: em 1942, o Vinícius recebe um amigo americano chamado Valdo Frank. Eles estão na lagoa Rodrigo de Freitas, em que é uma batucada. E esse amigo vira para o Vinícius e fala assim: nossa, eles parecem gregos antes da Grécia. Ou seja, há aqui um matriarcado antes da criação da polis grega, que instaura um primeiro esboço de patriarcado. Certo? Faz sentido isso? Quer dizer, isso aqui é algo de expressão matriarcal, como se fossem gregos antes da Grécia. Ele, nesse mesmo ano, vai passar o carnaval na casa de um amigo em Niterói. E ele pega na estante um livro, que é Orfeu. E ele começa a escrever a tragédia carioca, e esquece disso e deixa engavetada. Em 1950, ele mostra o trabalho a João Cabral de Melo Neto,
que batiza a peça como Orfeu da Conceição. E aí, em 1955, ele é apresentado a Tom Jobim, que resolve musicar os temas do espetáculo, que é encenado em 1956 e ganha 6 récitas em setembro de 1956 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Formado somente o espetáculo por atores negros, não? Em que o Vinícius, muito astuto, ele vai fazer uma corruptela em relação ao mito grego. Ele se apropria do mito grego, ele encena esse mito grego com atores negros numa favela carioca que ensinará a cidade a cantar. Ou seja, Orfeu cumpre uma função civilizatória que ensinará o Brasil a cantar por meio do carnaval. Porque, inclusive, a mãe, e essa memória estará para sempre na brasilidade. Por quê? Porque no mito original, a mãe de Orfeu é Calíope, a musa Calíope. Lembremos que as musas são filhas da memória, não? No mito de Orfeu, a musa é Calíope. Na peça de Vinícius, a mãe de Orfeu é Clio, é a musa da história. Ou seja, esse canto fará história, certo? Então, ele ensinará a cidade a cantar, não? Nesse sentido, o canto órfico é importante porque as personagens descem e deixam Eurídice para a cidade. E Orfeu volta para o morro, triste, melancólico, e é quando ele é esquartejado e morre. Mas ele deixa a sua ânima, a sua encantada, para a cidade, ensinando essa cidade a cantar. Ensinando essa cidade a cantar através do tema carnavalesco. Então veja como isso está nas canções. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você, existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você.
Então, isso está tão presente nesse Vinícius. Então, percebam o eixo de similaridade entre... Já estou acabando, tá, gente? Entre canção, mulher e cidade, tá? Percebam que é uma canção, é uma mulher, Eurídice, que ensinará a cidade a cantar. Não? Essa letra pode ser entendida tanto do ponto de vista... Obrigado, Gambini. Do ponto de vista intrasubjetiva, quer dizer, o poeta que entregou a sua ânima, mas ele também está ensinando coletivamente a uma cidade, a cidade a cantar. Logo depois ele vai escrever com Tom Jobim outra que é paradigmática dessa canção, em que o tamborim cumpre a função política de conferir novos fluxos para a circulação da palavra e dos afetos. É um canto interventor, um canto político que ensinará a cidade a cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando darem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É 1, é 2, é 3, é 100, é 1000, a batucar. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar, tamborim vai falar, tamborim vai falar. Então, a partir desse momento, década de 60, o carnaval se torna não somente tema, como procedimento das artes brasileiras. Então, é carnavalizado o Teatro Oficina de Zé Celso, é carnavalizado o cinema de Glauber Rocha, o tropicalismo, ele é uma estética carnavalizada. O cancioneiro popular se apropria também do carnaval, assim como as escolas de samba se apropriam dos temas literários. Então há uma interpenetração aí, quer dizer, não somente as artes se aproximam do carnaval como uma expressão semiótica, como as próprias escolas de samba, elas vão criar enredos com temas literários. Somente em 1975, só para vocês terem ideia, olha só, essa compilação não fui eu que fiz, mas em 1975, os enredos das escolas de samba foram, olha só, Castro Alves, O Guarani, Gabriela Cravo e Canela, Europa, França e Bahia, Ijuca Pirama, Essa Negra Fulô, Cobra Norato, A Invenção de Orfeu, A Vida de Cecília Meirelles e Macunaíma, Herói da Nossa Gente. Uau. No mesmo ano, né? Que aqui tem aquele samba enredo famoso, né? Vou-me embora, eu aqui fico mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Lembra? É a partir disso. Bom, terminando. Última parte agora. Chegamos ao final do século XX, em que essa brasilidade é afirmada pelo carnaval. Então, em 1997, Caetano Veloso lança o disco Livro. E o disco Livro é aberto por uma canção sobre o carnaval. Então, mais que nunca, literatura e arte popular são amalgamadas pelo carnaval.
num livro em que ele vai cantar O Navio Negreiro, de Castro Alves, Alexandre, que é a poesia grega, Na Baixa do Sapateiro, de Ari Barroso, vai fazer uma homenagem à Escola da Mangueira, ele vai sintetizar todo esse projeto modernista e todo esse projeto viniciano, que não é mais modernista, né, da década de 50, numa única canção que eu acho que sintetiza e anuncia ao mundo que, se desbotássemos, outros revelar-nos-íamos por meio do carnaval. Se um dia o Brasil se desbotar, ele se revelará ao mundo pelo carnaval. Chama-se Os Passistas. Vem, eu vou posar a mão no teu quadril, multiplicar teus pés por muitos mil, fita ao céu, roda a dor, define nossa vida toda. Mas esses passos lançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim, na dança sem te dares conta, enfim. E também amas, mas somos apenas dois mulatos, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos-íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total. Vem nós, cartão postal com cor sem matriz, o corcovado redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Então vocês percebam que as três constantes às quais eu me referia no começo, o corpo, né? Eu vou posar a mão no teu quadril, multiplicar-te os pés por muitos mil, fita ao céu, roda está presente. O humor, que se transmuta, a dor define nossa vida toda, mas esses passos lançam moda, quer dizer, um humor resiliente que se tornará alegria. O corpo, novamente, na dança, se te dares conta, enfim, que amas. E o tempo também, que se transmuta, né? Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total nessa canção resiliente do Caetano. Então, eu defendi a tese em março sobre essa história que a história não conta, sobre esse Brasil que foi escamoteado, dessa cultura brasileira escamoteada muitas vezes pela cultura erudita, e que tem o carnaval como espaço de resistência, e que a intenção modernista, a intenção do Vinícius, do Caetano, seria dar à luz essas matrizes dionisíacas que são constitutivas da brasilidade. E aí, um mês antes da defesa, eu descobri que a Mangueira me imitou, né? Então, eu fui ver o samba enredo da Mangueira e eu pensei, gente, mas eles estão me imitando, né? Então, sincronicamente, a história para a Ninar Gente Grande, o samba enredo da Mangueira, falava exatamente, resumia tudo isso que eu discuti na tese inteira e que eu vou arriscar cantar para vocês, porque é difícil pra caramba, mas eu vou tentar. Vamos lá. Vou virar puxador de samba agora, né? Já virou. É? Já virou.
Meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara e tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar, Aracati. Salve os caboclos de junho, que foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Seus heróis de barracões do Brasil, que se faz um país desses jamelões. Sou verde rosa as multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Seus heróis de barracões do Brasil, que se faz um país desses jamelões. E é isso. Quero agradecer ao auxílio luxuoso do Bandeiro de Pimpa e ao diretor musical Thomas.